Remo, Atlético e Chape podem encaminhar o acesso nessa rodada e o Curitiba pode garantir matematicamente o acesso à Série A. E podemos ter mais um time rebaixado matematicamente também. Vamos ver os favoritos para a rodada 36, a rodada que pode definir a Série B 2025 agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Batemos 103 mil inscritos, a sua inscrição é a coisa mais importante que pode acontecer nesse vídeo, cara. Dá um apoio ao nosso canal que tá em crescimento, tá se renovando, tá muito firme aí no seu propósito, então se inscreve no canal se você acredita no nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, vamos junto pra cima. Ano que vem tem Série A em peso aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever, deixar a sua curtida e vamos falar sobre os favoritos da rodada 36, o que pode mudar na tabela, o que esses resultados podem mexer. De cara temos dois confrontos diretos contra o rebaixamento, temos Atlético versus Ferroviária e temos Botafogo versus Amazonas. Temos um confronto direto pelo acesso entre Novo Horizontino e Remo e temos outros jogos muito importantes. Se você me dissesse assim, um jogo que não vale nada, talvez Vila Nova e Avaí não valha muita coisa, mas é um jogo que importa muito para a torcida do Remo e você vai entender. CRB e Operário também não vale muita coisa, mas o CRB ainda sonha com acesso. De resto, todos os outros jogos valem muito, ou pelo rebaixamento ou pelo acesso. Vamos começar então falando dos jogos que não valem muita coisa, né? Vila Nova e Avaí. Por que esse confronto é importante para a torcida do Remo? O Avaí ainda sonha com acesso, né? Ele ainda sonha com acesso. Então se liga aqui, eu vou abrir o simulador para você entender melhor. O Avaí nesse momento está 5 pontos atrás do Novo Horizontino, né? Então se liga nisso aqui. Vamos botar uma hipótese de uma rodada perfeita para o Avaí. Seria o Avaí vencendo, seria o Atlético Paranaense perdendo, seria o Cuiabá vencendo do Goiás, seria a Chape, não importa muito, seria empate entre Novo Horizontino e Remo e seria o Criciúma sendo derrotado pelo Atlético Goianiense. A hipótese de uma rodada perfeita para o Avaí colocaria o Avaí aqui na 8ª colocação. Se liga aqui, ó. O Avaí ficaria aqui na 8ª colocação a 3 pontos do Novo Horizontino, nessa hipótese de uma rodada perfeita para o Avaí. Ou seja, o torcedor do Remo na próxima rodada enfrenta o Avaí. Então não seria interessante para o Remo que o Avaí chegasse vivo nessa rodada, né? Então por isso que o torcedor remista tem que torcer para o Vila Nova e todo mundo que está competindo com o Remo por uma vaga tem que torcer para o Avaí, porque o Avaí vai dificultar muito a vida do Remo na ressacada se o Avaí chegar vivo na briga pelo acesso nessa 37ª rodada. Dito isso, cara, o Vila Nova nos últimos 10 jogos venceu só um, mas não vem jogando tão mal assim, é um time difícil de ser batido. O Avaí vem até jogando direitinho, vem jogando bem. Para mim o favorito levemente aqui é o Avaí, mas eu vejo uma cara de empate nesse jogo, tá? Uma carinha de empate. Outro jogo que não vale muita coisa, entre CRB e Operário. O CRB nesse momento está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Se o Operário vencer esse jogo, ele se livra, pode se livrar matematicamente do rebaixamento. E cara, o Operário ele não precisa de mais nada, tá? Ele é só esperar a Série B terminar, porque ele não será rebaixado, mas um empatezinho vai garantindo cada vez mais e mais a permanência do Fantasma. Mas o Fantasma, ele não tem muito o que fazer, vai enfrentar o melhor mandante da Série B, que é o CRB, e o CRB ainda sonha com acesso, né? Ele vencendo esse jogo numa rodada perfeita, ele pode terminar ali pelo menos a 2 pontos do G4, né? Pode acontecer de todo mundo aqui perder, né? Goiás perder pro Cuiabá, pode acontecer do Criciúma perder pro Atlético Goianiense, do Novo Horizontino empatar com o Remo, ir a 57 pontos, do Atlético Paranaense perder. Então o Novo Horizontino teria 57, como estava aqui na nossa simulação, mas nesse caso o CRB venceria o Operário, tá vendo? Aí o CRB ficaria a 2 pontos do G4. Então o CRB briga sim por acesso, vai para cima do Operário e vai tentar vencer. Para mim é consideravelmente favorito, o Galinho aqui é muito favorito. Já coloca qual placar você acha que vai rolar nesse jogo aqui. Outro jogo que agora, vamos falar de jogo de zona do rebaixamento. Confronto direto, último jogo da rodada entre Botafogo e Amazonas. O Botafogo enfrenta um Amazonas que está desesperado. O Amazonas, para se livrar do rebaixamento, precisa vencer todos os jogos. Se o Amazonas perde um confronto direto contra o time que está primeiro time fora da zona do rebaixamento, ele automaticamente ficaria a 6 pontos desse time, faltando 6. Então o Amazonas praticamente estará rebaixado se perder esse jogo. Não pode ser rebaixado matematicamente, mas virtualmente rebaixado se for derrotado. Mas se o Amazonas vencer,
ele passa o Botafogo e pode sair da zona do rebaixamento caso o Atlético perca ou empate com a Ferroviária. Então, na verdade, ele precisa perder. O Atlético precisa perder, porque um empate impede o Amazonas de ultrapassar ele pelo número de vitórias. O Atlético precisa perder, o Amazonas vencer, que a Onça termina a rodada fora da zona do rebaixamento, tá? Mas o Botafogo vem de 5 jogos sem perder, vem num embalo. Léo Gamalho aí tá iluminado, tá carregando o time pra permanência. O Botafogo respirou, botou a cabeça fora do Z4 e joga mais um confronto direto. O Botafogo tem vencido os confrontos diretos na Série B. O Botafogo pra mim é consideravelmente favorito. Se ele vencer esse jogo, vai a 41 pontos e fica muito próximo da permanência, é o favorito. Outro confronto direto entre Atlético e Ferroviária, 2 times que vêm em péssima fase. A Ferroviária vem aí de 4 empates seguidos e o Atlético vem de 3 derrotas seguidas. Se o Atlético vencer, ele passa a Ferroviária, sai do rebaixamento, só depende dele a permanência. Se a Ferroviária perde esse jogo, né, ela é ultrapassada pelo Atlético, e se o Botafogo vencer o Amazonas, a Ferroviária termina a rodada dentro da zona do rebaixamento. Então é uma rodada muito importante para a Ferroviária, que de empate em empate está se livrando. Mais um empate aqui seria um bom resultado, seguraria um adversário direto que é o Atlético, o jogo é fora de casa, e a Ferroviária seguiria mais um pontinho pela permanência, tá? Mas eu acho o Atlético levemente favorito nesse jogo aqui. Agora vamos falar só sobre acesso, vamos na ordem, falando de Cuiabá e Goiás. Cuiabá sonha muito de longe, mas o Cuiabá não vai subir, tá? Então o Cuiabá não tá nem os jogadores não vão nem se concentrar para essa partida diante do Goiás. O Goiás vai chegar bem mais focado. O Goiás pode voltar ao G4 nessa rodada, caso o Criciúma empate, Novo Horizontino empate e o Atlético Goianiense empate. Eles podem perder também, que é o suficiente, mas o Goiás pode voltar ao G4 caso vença e os outros resultados, muitos outros resultados ajudem o Goiás. Improvável que esses outros resultados ajudem tanto assim, mas o Goiás pode terminar pelo menos mais próximo ainda do G4, tá? Eu vejo o Goiás favorito diante do Cuiabá. Mesmo o Goiás não jogando tão bem assim nos últimos jogos, o Cuiabá meio que largou de mão a Série B depois das derrotas em sequência para Remo e Amazonas. Novo Horizontino e Remo, o melhor jogo da rodada. Esse jogo aqui pode decidir acesso, tá? Pelo menos não agora, mas lá na frente. Por quê? O Remo vencendo esse jogo, cara, ele vai aos 61 pontos, elimina as chances do Novo Horizontino subir, praticamente tira as chances do Novo Horizontino, né? Não elimina qualquer chance, mas tira muitas chances do Novo Horizontino subir, ficaria ali a 5 pontos de um adversário, pelo menos impede que o Novo Horizontino ultrapasse o Remo até o final da Série B. Só num desastre o Novo Horizontino terminaria à frente do Remo, caso o Remo vença esse jogo. E de quebra, poderia chegar na briga pelo título. Encaminha o acesso, tá? O Remo encaminha o acesso. Se ele for a 61 pontos, só precisaria de mais 2, nem precisaria mais vencer na Série B para conquistar o acesso. Para esse jogo, o Remo tem 2 desfalques importantes, né? Ele tem desfalque de Caio Vinícius e Diego Hernandes. O Caio Vinícius principalmente tem jogado muita bola, mas o Remo tem elenco. Já venceu jogos sem esses 2 jogadores, inclusive Diego Hernandes virou titular há pouco tempo, né? Depois do Repá, que ele virou titular. Então, o Remo pode se virar bem sem eles. Agora, o Caio Vinícius tem sido uma peça-chave nesse time. Vai sentir falta daquele volante que chega na área, de que faz gol, de que sabe fazer gol, e o cara que tá iluminado, né? Um cara do Remo que tá iluminado, além de outros, né? Pedro Rocha, por exemplo, tá iluminado também. Mas eu vejo o Remo em excelente fase, é um dos melhores times da Série B, vejo o Remo levemente favorito nesse jogo, mesmo em Novo Horizonte, o Novo Horizontino que vem de 3 empates seguidos contra 3 times da parte de baixo da tabela, não vive boa fase e vem muito pressionado por uma vitória. Pro Remo, o empate aqui garante a permanência no G4, porque se o Remo empatar, ele vai a 59 pontos e o Novo Horizontino permanece com 57. Criciúma e Goiás, no máximo, vão a 58, então o empate é um bom resultado para o Remo, mas forçaria o Leão Azul a vencer o Avaí fora de casa na próxima rodada. Um empate nesse jogo força o Remo a vencer na última rodada, na penúltima rodada, ou pelo menos a não perder na penúltima rodada. Teria que empatar de novo e aí iria pro tudo ou nada contra o Goiás na última rodada, precisando vencer. É bom não precisar dessa última rodada, é bom já chegar lá com acesso encaminhado. Eu vejo o Remo levemente favorito. Se o Novo Horizontino vencer, ele só depende dele para subir. Se o Novo Horizontino vencer, ele passa o Remo e volta ao G4 nessa rodada. Na pior das hipóteses, olha aqui o que pode acontecer com o Remo, tá? Vou botar o simulador aqui de novo. Na pior das hipóteses, se tudo der errado pro Remo, ó, se todos os times vencerem e o Remo perder o seu jogo, o Remo pode terminar aqui, ó, na
sétima posição. Se tudo der errado pro Remo, todos os seus adversários diretos vencerem e ele perder, ele pode terminar na sétima colocação. Mas se tudo der certo também, ó, se todos os adversários do Remo perderem os seus jogos e o Remo vencer, isso aqui é tudo dando certo, né? Até o Paysandu vencer do Curitiba seria dar certo pro Remo. Nessa hipótese de tudo dar certo, o Remo termina na vice-liderança, empatado em número de pontos com o Curitiba e com 5 pontos de vantagem pro quinto colocado, se tudo der certo. O provável é que aconteça algo parecido com isso aqui: o Atlético Paranaense vencendo, o Goiás empatando, o Curitiba vencendo, é provável também um Criciúma vencendo, um CRB vencendo e uma Chape empatando. O mais provável é que termine assim, né? Com o Remo ali na vice-liderança, caso ele vença, e ali a 3 pontos do Criciúma, mas ainda com risco de sair na outra rodada, que seria a 37ª, tá? Remo levemente favorito. Atlético Paranaense e Volta Redonda. O Volta Redonda pode ser rebaixado nessa rodada, tá? Se o Volta Redonda perder esse jogo, a Atlético vencer e o Botafogo vencer, Volta Redonda estará rebaixado e o Atlético Paranaense encaminha o seu acesso se ele vencer. Vai a 59 pontos. Ainda o Atlético não pode perder mais, tá? Deixe isso frisado aqui. Uma derrota do Furacão tira muitas chances de acesso, vai dificultar muito o acesso. Se tudo der errado, o Furacão pode terminar também aqui na 7ª colocação, né? Se os adversários diretos vencerem e ele perder o seu jogo. Então esse jogo é um jogo crucial, vai enfrentar o Volta Redonda desesperado. O Volta Redonda tem que vencer. Para se livrar do rebaixamento, o Volta Redonda tem que vencer todos os jogos, então o empate não interessa pro Voltaço. Então o Atlético vai enfrentar um time meu irmão, desesperado, tá? Mas o Atlético é muito favorito. O segundo time mais favorito da rodada é o Furacão. Pulando agora para Criciúma e Atlético Goianiense. Já falamos muito sobre esse jogo ao longo da semana. O Criciúma não vem bem, 3 jogos sem vencer, mas é favorito. Por quê? Porque o Atlético não vai fazer mais nada e até o presidente, o Adson, né, o presidente do Atlético Goianiense, deu entrevistas aí falando que, cara, não quer ajudar o Goiás. A verdade é essa. O Atlético Goianiense não quer ajudar o Goiás. Óbvio que não vai entregar o jogo, mas também não vai fazer força para vencer. Então o Criciúma tá com esse jogo na mão. É só fazer o dever de casa que o Criciúma vence. O Criciúma vencendo pode voltar ao G4. Ele precisaria ali... Na verdade, ele passa, com certeza, ou o Novo Horizontino ou o Remo, tá? Se der qualquer resultado aqui, ele passa pelo menos um dos dois, né? E aí ele secaria o Atlético Paranaense para voltar ao G4 nessa rodada. Um empate do Atlético, uma vitória do Criciúma, já colocaria o Criciúma de volta no G4. Para mim, o Criciúma é favorito e vai chegar vivo na penúltima rodada, tá? CRB eu já falei. Cara, Chapecoense e América, cara. O América ainda tá precisando de pontuação para se livrar do rebaixamento. Por isso, o time da América vem jogando bem, inclusive. Por isso eu não vejo a Chape tão favorita assim, mas a Chape pode virar líder nessa rodada se ela vencer e o Coxa perder. Vale isso para ela, vale encaminhar o acesso. Não pode sair do G4 nessa rodada. A Chape tá garantida, pelo menos até o final dessa rodada, dentro do G4, porque Remo e Novo Horizontino se enfrentam, né? Então o Novo Horizontino não consegue passar a Chape junto com o Remo, né? Os dois não conseguem passar juntos a Chapecoense. Então a Chape tá garantida e o Criciúma também empataria em número de pontos, mas não passaria no número de vitórias, né? Assim como o Goiás também não passa o número de vitórias. Então a Chape tá garantida no G4 nessa rodada, mesmo que perca. Mas é bom encaminhar logo o acesso, não depender das próximas rodadas, mas pega um América muito forte e um América precisando de ponto para não se aproximar de novo da zona do rebaixamento. Vejo a Chape favorita, mas esse jogo pode dar zebra. O América vem fazendo excelentes jogos. E o último jogo da rodada, o maior favorito da rodada, o líder pegando o Lanterna, já rebaixado, o Paysandu, e querendo se vingar daquela goleada que sofreu lá no Couto Pereira, né? O Paysandu, inclusive, chamou os jogadores da base para completar o elenco nessa rodada. O técnico é o técnico do Sub-20, que vai comandar também. Então, cara, o Curitiba é muito favorito, ainda mais que a torcida do Paysandu está fazendo protesto para o time entregar para prejudicar o Remo. Então, assim, tem todo esse lance envolvido, né? Um time ruim, o Lanterna já rebaixado com Sub-20 e a torcida querendo que entregue. Então, assim, é bem provável que o Curitiba vença esse jogo. E o Coxa vencendo essa partida, já pegando esse Paysandu rebaixado, o Coxa vencendo essa partida lá na Curuzu, o Coxa pode conquistar o acesso, tá? Ele precisa somente que ou o Atlético Paranaense ou o Novo Horizontino, um dos dois não pode vencer. E o Curitiba vencendo, ele conquista o acesso. O mais provável de acontecer é o Novo Horizontino tropeçando, né?
o Novo Horizontino tropeçando contra o Remo, aí o Coritiba já saberia desse resultado, né? Ele joga depois de Atlético Paranaense, joga depois de Remo, então ele já vai entrar em campo sabendo se a vitória dá o acesso ou não. Para mim, o Coxa vai conquistar o acesso sim nesta rodada. Se você vai a algum jogo da Série B nesta rodada, já sabe, ó, Instagram do Torcedorismo passando aqui embaixo para nossa tradição. Marca o nosso Instagram nos stories que você fizer direto do estádio, que eu vou repostar. Todos os torcedores do Brasil que marcarem Torcedorismo, vou repostar os seus stories. Lembra, vai ao estádio, marca a gente que eu reposto, beleza? Não deixa de se inscrever e de colocar os seus palpites para a rodada aqui nos comentários. Coloca os seus favoritos, os placares para quem você tá torcendo. Se inscreve no canal, deixa a curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!